Hoje você está de pé não por acaso. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, houve um presente liberado sobre você, a misericórdia de Deus. Ela chegou antes do despertador tocar, antes do dia começar, antes de qualquer decisão sua. Foi a misericórdia que sustentou sua respiração durante a noite, que manteve seu coração batendo, mesmo quando você não percebeu. Há momentos da sua vida que só existem porque Deus interveio em silêncio, com compaixão e cuidado. Quando você olha para trás com atenção, percebe que foi carregado em fases que achava que estava caminhando sozinho. Deus esteve ali quando você não tinha forças, quando não tinha palavras, quando só havia confusão. E Ele fez isso não por obrigação, mas porque seu coração é cheio de bondade. Por isso, a misericórdia do Senhor não pode ser tratada como algo comum ou barato. Ela é santa, porque vem de um Deus santo. Ainda assim, Ele escolhe entregá-la livremente. Muitos pensam que Deus só é bom com quem merece. Mas a verdade é que nenhum de nós poderia se apresentar diante dele exigindo amor como recompensa. Aos pés da cruz, todos estamos no mesmo nível. Todos precisamos de graça. Todos precisamos de perdão. Todos precisamos de ajuda. Quando você se sente indigno, lembre-se, a misericórdia de Deus não depende da sua perfeição, mas do caráter dele. Você acordou hoje não porque fez tudo certo, mas porque Ele é paciente, bondoso e fiel. Escreva amém se você reconhece que foi a misericórdia de Deus que te sustentou até aqui. Essa verdade se torna ainda mais poderosa quando entendemos que Deus não fecha o coração para quem decide voltar. A palavra nos lembra que o Senhor é gracioso e compassivo e que Ele não vira o rosto para aqueles que se arrependem e retornam a Ele. Isso não é uma ameaça, é um convite cheio de amor, um chamado para casa. Não importa o quanto alguém se afastou, sempre existe um caminho de volta. Se você se desviou, pode retornar. Se caiu em pecado, pode se arrepender. Se colocou sua confiança em pessoas, dinheiro, hábitos ou até nos próprios planos, hoje é o dia de voltar o coração para Jesus. Ele continua chamando, mesmo quando você acha que foi longe demais. O inimigo tenta plantar a mentira de que seus erros encerraram sua história com Deus. Mas a palavra mostra exatamente o contrário. Quando alguém volta, o Pai recebe. Jesus deixou isso claro ao contar a história do filho pródigo. Um filho que se afastou, desperdiçou tudo e voltou esperando rejeição. Mas o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o restaurou. Esse é o retrato do coração de Deus. Ele não está procurando motivos para te afastar. Ele está esperando que seu coração se volte novamente para Ele. O perdão não é algo que você implora a um Deus distante. É algo que você recebe de um Pai que ama. A Bíblia declara que quando confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Observe isso. Mesmo quando somos instáveis, Ele permanece fiel. Quando confessamos, Ele perdoa. Quando voltamos, Ele limpa. Por isso, não despreze a misericórdia do Senhor, mas também não duvide da disposição dele em perdoar. Declare nos comentários: eu volto para Deus, se você escolhe responder a esse chamado hoje. Muitas pessoas permanecem presas não porque Deus não perdoou, mas porque elas mesmas não conseguem se libertar do passado. Oram, mas ainda carregam culpa. Adoram, mas continuam se sentindo condenadas. Pedem perdão, porém vivem como se ainda estivessem sendo julgadas. Mas Deus não quer que você habite em uma prisão cuja porta Ele já abriu. Em Cristo, a condenação não é mais o seu destino. A palavra afirma claramente que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso muda tudo. Correção e condenação não são a mesma coisa. Deus pode corrigir para restaurar, mas a condenação vem para esmagar, acusar e roubar sua esperança. A correção aponta para Jesus e produz vida. A condenação afasta, gera medo e paralisa. Quando você se arrepende, não precisa continuar se punindo.
Jesus já carregou esse peso na cruz. Deus não fica relembrando seus erros quando você volta para Ele. Pelo contrário, Ele declara que apaga suas transgressões e escolhe não se lembrar dos seus pecados. Isso não significa que Ele ignora o que aconteceu, mas que Ele decide não usar o passado contra você. Ele remove a culpa, limpa a consciência e restaura o relacionamento. Ele escolhe a misericórdia, porque a misericórdia faz parte de quem Ele é. Por isso, não permita que a vergonha fale mais alto do que a palavra. Sua identidade não está no erro que você cometeu, mas no perdão que você recebeu. Você não é definido pelo seu passado, mas pela graça que te alcançou. Quando Deus te olha, Ele vê alguém que pode ser restaurado, renovado e fortalecido novamente. Escreva: não há condenação, se você recebe essa verdade para a sua vida hoje. A vida com Deus não é construída apenas nos momentos de crise, mas também nos dias comuns. Por isso, permanecer ligado a Ele é essencial. A oração não é um último recurso quando tudo desmorona. É um sustento diário. A palavra não é apenas para os dias de desespero, mas para os tempos de crescimento e direção. Buscar a Deus não é uma tentativa de merecer amor, é uma resposta ao amor que já foi dado. Quando você se sente cansado, envergonhado ou sem forças, lembre-se de quem você está buscando. Você não se aproxima de um Deus severo, distante ou impaciente. Você se aproxima de um Salvador gracioso. A Bíblia nos convida a nos achegar com confiança ao trono da graça, sabendo que ali encontramos misericórdia e ajuda no tempo certo. Isso significa que você é bem-vindo, mesmo quando está fraco. Deus não te chamou para fugir dele quando você falha. Ele te chamou para correr para ele. É nos braços do Pai que encontramos restauração, direção e descanso. A misericórdia é para todo aquele que reconhece que precisa de Deus todos os dias, não apenas em alguns momentos. E essa misericórdia vai além do perdão. Ela também se manifesta como proteção, cuidado, provisão e paz. Há livramentos que você nunca percebeu, perigos que Deus afastou sem fazer barulho, forças que Ele liberou para te sustentar em fases que deveriam ter te quebrado. Tudo isso também é misericórdia. Mesmo quando você não vê, Deus continua agindo. Declare nos comentários: eu corro para Deus, se você escolhe se aproximar dele hoje. Hoje é um dia de não permanecer distante. É um dia de voltar com sinceridade, sem máscaras, sem justificativas, sem medo. Deus não pede perfeição para restaurar alguém. Ele pede um coração disposto. Quando você confessa, entrega e decide mudar de direção, o Pai responde com restauração. Ele renova a mente, fortalece o espírito e devolve a paz que havia sido roubada. Existe um engano perigoso que faz muitos acreditarem que Deus se cansa, que sua paciência tem limite curto ou que sua misericórdia pode acabar. Mas a palavra declara que o amor do Senhor nunca falha e que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso significa que hoje há misericórdia fresca disponível para você. Não é sobra de ontem, é provisão nova para o dia de hoje. Deus não está te oferecendo apenas um alívio momentâneo. Ele está te convidando para uma vida transformada, uma vida guiada pela graça, mas firmada na obediência. Ele não quer apenas te tirar da culpa, quer te conduzir em liberdade. E essa liberdade nasce quando você aprende a andar diariamente na presença dele, reconhecendo sua dependência, mas também confiando no cuidado constante do Pai. Receber a misericórdia de Deus também é aprender a deixar o passado onde ele pertence. Não viver preso ao que já foi perdoado. Não carregar pesos que Jesus já levou. Quando Deus limpa, ele limpa por completo. Quando ele restaura, ele não faz pela metade. Ele faz novo. E essa novidade de vida começa agora, quando você decide confiar novamente.
Escreva: eu recebo novas misericórdias, se você crê que Deus está te dando um novo começo hoje. O amor de Deus também se revela quando Ele nos fortalece em meio às batalhas internas. Há dias em que o coração se sente cansado, a mente sobrecarregada e o futuro incerto. Momentos em que o medo tenta dominar os pensamentos e a ansiedade quer assumir o controle. Mas a verdade é que o amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Onde o amor dele governa, o pavor não permanece. Quando pensamentos inquietos surgem, Deus não se afasta. Ele se aproxima. Ele acalma o coração, traz descanso à alma e lembra você de que não está sozinho. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Ela nasce da certeza de que Ele está presente. Mesmo quando tudo parece instável, Ele continua sendo firme. A misericórdia do Senhor também se manifesta como cuidado emocional e espiritual. Ele conhece suas fraquezas, entende suas lutas e vê suas lágrimas. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. Ele não despreza um coração cansado. Pelo contrário, Ele o sustenta. Quando você se sente sem forças, é Ele quem te carrega. Deus não te prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar com você em cada uma delas. E quando você permite que o amor dele preencha seu interior, o medo perde espaço, a esperança renasce e a confiança é restaurada. Você não precisa enfrentar nada sozinho. Há um Deus que caminha com você. Declare nos comentários: o amor de Deus me fortalece. Se você recebe essa paz sobre sua mente hoje, a misericórdia de Deus não se limita ao que Ele perdoa, mas também ao que Ele impede de nos alcançar. Muitas vezes, você só percebe o que deu errado, mas não enxerga os perigos que foram bloqueados. Situações que poderiam ter te destruído, decisões que pareciam boas, mas te levariam para longe, caminhos que não prosperaram porque Deus te protegeu. Há livramentos silenciosos que só serão compreendidos na eternidade, portas que se fecharam não como castigo, mas como cuidado, pessoas que saíram da sua vida não para te ferir, mas para te preservar, forças que surgiram quando tudo indicava que você não suportaria mais. Isso também é misericórdia. Deus é refúgio nos dias difíceis e fortaleza quando o coração está vulnerável. Ele conhece os que confiam nele e não abandona aqueles que se apoiam em seu nome. Quando você se sente instável, ele permanece firme. Quando você se sente exposto, ele se torna abrigo. Não existe batalha que Deus não veja, nem dor que ele ignore. Confiar em Deus é aprender a correr para Ele primeiro, antes do desespero, antes da reclamação, antes do medo. É escolher a oração antes do pânico, o louvor antes da ansiedade e a fé antes da dúvida. Quem aprende a se refugiar no Senhor encontra segurança mesmo em meio às tempestades. Escreva: o Senhor é meu refúgio, se você reconhece que Deus tem te guardado mais do que você percebe. Deus também se importa com aquilo que você precisa. Nada é pequeno demais para o cuidado dele. Ele vê as áreas onde faltam forças, onde falta sabedoria, onde o coração se sente cansado de esperar. Ele não é um pai distante, nem indiferente às suas lutas diárias. Cada necessidade sua está diante dele. Aprender a depender de Deus é um processo diário. Confiar mais nele do que na própria compreensão. Entregar decisões, planos e caminhos, mesmo quando não é fácil. Às vezes, Deus pede obediência antes de trazer respostas, porque Ele deseja formar caráter antes de conceder promessas. E mesmo quando o processo parece lento, Ele continua trabalhando. A provisão de Deus não se limita ao material. Ele provê direção quando você está confuso, paciência quando você está no limite, força quando você acha que não consegue continuar. Ele ensina a fazer escolhas sábias e concede disciplina para permanecer no caminho certo, mesmo quando o coração quer desistir.
Quando você reconhece Deus como seu provedor, o peso diminui. A ansiedade perde espaço. O coração aprende a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem confia. Deus não falha, não se atrasa e não abandona os que colocam nele sua esperança. Declare nos comentários: Deus cuida de mim, se você escolhe confiar na provisão do Senhor. Quando você decide caminhar com Deus, a bondade e a misericórdia passam a te acompanhar. Elas não são ocasionais, são constantes. Não aparecem apenas nos dias bons, mas permanecem também nos dias difíceis. Deus não abandona no meio do caminho. Ele guia cada passo e sustenta cada fase da jornada. Permitir que Deus conduza seus dias é abrir espaço para que sua paz governe seu lar, suas decisões e seus relacionamentos. É escolher viver debaixo da direção da palavra, mesmo quando isso exige renúncia. Onde Deus governa, há ordem. Onde Deus habita, há descanso. Onde Ele é colocado em primeiro lugar, a vida encontra sentido. A gratidão transforma o coração. Quando você reconhece a bondade de Deus, sua visão muda. Você passa a enxergar além das dificuldades e percebe o cuidado presente em cada detalhe. Deus é bom com todos, e essa mesma bondade também te alcança. Se a misericórdia dele se estende sobre toda a criação, quanto mais sobre aqueles que confiam nele. Viver com Deus é aprender a resistir ao que tenta te afastar dele. Guardar os olhos, os pensamentos e as palavras, permanecer fiel mesmo quando é provado. E quando a solidão tenta se aproximar, lembrar da promessa. Deus nunca abandona os seus. Você é sustentado por uma fidelidade que não falha. Escreva: a bondade do Senhor me acompanha. Se você crê que Deus está guiando seus passos, hoje tudo isso se transforma em oração. Não como palavras vazias, mas como entrega sincera. Você pode se aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele é Rei sobre tudo e, ao mesmo tempo, pastor que cuida da sua alma. Ele te conhece por completo e, ainda assim, escolhe te amar. Na cruz, Jesus provou que o amor veio antes da mudança, antes do acerto, antes da perfeição. Este é um momento de arrependimento, mas também de renovação. Um momento de deixar o peso no altar, de pedir um coração limpo e uma mente restaurada. Deus não deseja apenas que você se sinta perdoado. Ele deseja que você viva em liberdade. A misericórdia que te alcança hoje te convida a caminhar em obediência amanhã. O Senhor é seu protetor, sua fortaleza e seu refúgio. Ele guarda sua mente, sua casa, sua família e seus caminhos. Quando o inimigo tenta atacar com medo, confusão ou desânimo, Deus se levanta como defesa. Ele é a rocha quando tudo parece instável. Ele é abrigo quando você se sente exposto. E Ele permanece fiel mesmo quando você se sente fraco. A promessa permanece. O Senhor nunca te deixará nem te abandonará. Você não está esquecido, não está sozinho e não está perdido. A misericórdia de Deus te encontrou, te sustentou e continuará te acompanhando. Que seus dias sejam guiados pela presença dEle, seus passos firmados na palavra e seu coração cheio de gratidão. Declare com fé nos comentários: Amém, eu recebo. E se esta oração falou com você, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele ainda tem planos, cuidado e misericórdia sobre a sua vida. Este canal existe para lembrar você, todos os dias, que não está sozinho, que ainda há esperança e que Deus continua falando com corações sinceros. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal. Você está escolhendo caminhar diariamente com palavras que fortalecem a fé, restauram a esperança e aproximam você de Deus. Aqui, cada oração é um convite para voltar, permanecer e confiar. Inscreva-se agora,
Ative o sino e permita que essas mensagens continuem alcançando seu coração no momento certo. Que Deus te cubra com paz, renove suas forças e te conduza em todos os seus caminhos.